A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, agradeço primeiramente a Deus e a presidente do Círculo de Oração, irmã Noemi, e também ao pastor Antônio de Souza, presidente da Assembleia de Deus aqui em Palmas, pela oportunidade que estão nos dando de estarmos estudando a Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 24. Nesse texto veremos como que Deus concede ao rei Josafá vitória sobre os seus inimigos. Então, nós vemos que essa vitória, ela lhes foi dada ao povo de Israel, ao povo de Judá, graças a todo um trabalho que foi desenvolvido, né? E nós vemos aí, nós podemos tirar algumas lições. Nós podemos tirar a lição que quando Deus nos concede uma vitória, existe todo um processo. E esse processo ele vem em várias etapas. E vi aí algumas delas sendo jejum, oração, busca da palavra de Deus, reconhecimento total de dependência de Deus, o saber ouvir a Deus, observar a promessa de Deus, a promessa que Deus tem para cada um de nós, acreditar, confiar na sua promessa e obedecer toda e qualquer orientação dada por Deus. E aí sim, conquistarmos a vitória. E cada uma dessas etapas nós podemos ver nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 24. Então vamos lá? Que Deus esteja nos dando a nossa porção desse dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos obter mais de Ti. Além de aplicarmos, Senhor, cada uma dessas experiências em nossas próprias vidas. Lhe agradecemos por tudo, te pedimos que continue conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, aqui no versículo 1, começaremos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Moabitas, Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então nós estamos vendo aqui que era uma guerra com milhares de soldados, né? E Josafá, ele já tinha montado toda uma estrutura em Judá. Era um homem que Deus também tinha dado muita sabedoria e prosperidade e poder. E ele tinha aplicado tudo isso em segurança, em educação da palavra de Deus, né? em toda uma estrutura necessária, em toda a gestão necessária, né? Para ele ter como governar um povo. E aquela gestão que Josafá estava tendo, e graças ao Senhor, e todos sabiam quanto que Josafá era temente a Deus e tinha prosperado, graças a Deus, e a sabedoria que ele possuía vinha de Deus, né? E esse povo
idólatra, eles estavam de olho em Josafá, eles temiam Josafá. Então eles se uniram, porque Josafá estava com os seus celeiros cheios, lotados, com muita riqueza. E eles se juntaram para lutar contra Josafá, contra o povo de Judá. E veio o aviso de que tinha essa multidão vindo contra Judá, vindo contra o povo, né? E Josafá temeu, ficou preocupado pela quantidade de soldados, né? Mas ele se prostrou, convocou todo o povo, né? Proclamou o povo a buscar a Deus e mandou que todos jejuassem. E o povo jejuou. E todos os moradores das cidades que compunham o reino de Josafá se propuseram a jejuar. E nós vemos aqui no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então, Josafá juntou todos. Juntou crianças, mulheres, homens, velhos, né, idosos. Então, todos estavam ali com o mesmo propósito, buscar ao Senhor, né, para resolver aquele problema, aquele dilema. Então, nós vemos aqui que, apesar de todo o exército que Josafá foi capaz de unir, mesmo assim, ele temeu aquela guerra. Então, toda a segurança que a vida material poderia lhe proporcionar, naquele momento, estava caindo por terra. E nós passamos por um momento assim, que muitos se achavam seguros pela vida material que possuem. Estavam se achando em segurança, com seus celeiros cheios, com toda a parte material composta, assegurada. E veio um problema, um inimigo invisível e poderoso. E que a guerra está sendo grande e que os povos estão tendo que se unir para lutar contra um mesmo inimigo. Então, nós temos que ter discernimento sobre o que é a parte material, física e qual é a parte espiritual. E quando Deus nos dá esse discernimento do que é a guerra física e a guerra espiritual, nós temos que saber o momento de parar e mostrar a nossa total dependência a Deus. E nós vemos que Josafá, para ele mostrar a dependência e se entregar a Deus, ele buscou a palavra. Então ele buscou o jejum, buscou a palavra, buscou a oração. E a gente vê aqui no versículo 7, continuando. Porventura, nós vamos ver primeiro 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele está falando com Deus.
Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu inimigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, Josafá recorreu à palavra, recorreu o que Deus tinha prometido. Lembrou-se da promessa de Deus, da palavra de Deus. Então, quando nós buscamos a palavra, nós também revigoramos, né, nossas forças, nós alcançamos força, porque nós lembramos das promessas de Deus. Nós lembramos quem é Deus, né? Então, Josafá, com tudo isso, o jejum, a oração, a palavra de Deus, e aí Deus mostra, Josafá mostra a sua total dependência. Mostra que para aquele problema que ele está passando, para aquela dificuldade que está se desenhando ali, ele estava totalmente dependente de Deus. Ele não tinha como guerrear e vencer aquela batalha. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações assim, que estamos numa guerra, numa batalha. E, a princípio, nós lutamos com as nossas armas. E no decorrer daquela batalha, nos vem o discernimento de que nós não temos mais forças para lutar contra aquele inimigo, contra aquele problema. E nós temos que ter a sabedoria para recorrermos a Deus. Precisamos mostrar a nossa total dependência, reconhecer essa dependência de Deus. Porque existem coisas que Deus nos dá a confiança para que nós mesmos venhamos a resolver um problema. E existem situações que não é a nossa confiança, mas sim a fé em Deus que vai nos fazer ir adiante. E aí a gente continua vendo aqui no versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E aí a gente vê que, com todo esse clamor, o povo também tem que saber ouvir a palavra de Deus. Porque nós falamos com Deus por meio da oração. Mas existe também um momento de sabermos parar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. E o povo, do jeito como estava ali, parou e resolveu ouvir. Perceberam que era o momento de ouvir Deus falar, Deus responder a sua oração. E vemos isso então no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E nós vemos aqui que Deus sabia que aquele povo não tinha condições de vencer aquela batalha. Mas quem pelejaria por eles seria o próprio Deus. E Deus mostrou ali que ele tinha ouvido o clamor daquelas pessoas. E nós devemos observar a promessa de Deus, porque Deus, ele está ali prometendo que naquela guerra o povo não deveria ficar ansioso, não deveria temer, porque quem iria guerrear aquela guerra era Deus. Então aqui nós vemos que existem outras guerras que quem deve guerrear somos nós, sob a orientação de Deus. E existem guerras que Deus vai guerrear por nós. Mas isso não quer dizer, isso não está nos chamando à preguiça, não está nos chamando à omissão, nem ao comodismo. Não está dizendo que é para nos acomodar, nem disse para esse povo se acomodar e ficar lá na cidade esperando o agir de Deus. Não. Deus orientou, então nós também devemos observar a orientação de Deus, de como que devemos proceder numa batalha. Porque o povo não ficou lá parado. O povo confiou. O povo se prostrou, adorou ao Senhor, né? Os levitas louvaram a Deus, e nós vamos ver aqui adiante. Olha a orientação de Deus no versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Então não era para ficar na cidade. Eis que sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. O povo começou a adorar, era orando, prostrado e louvando, e a certeza, a confiança, a fé que o que Deus tinha prometido se cumpriria. E levantaram-se os levitas dos filhos do Coatitas e dos filhos dos Coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E aí nós vemos aqui no versículo 20 o obedecer desse povo à orientação que Deus deu. E pela manhã cedo, então logo cedinho, o povo acordou, o povo despertou. E se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, nós vemos aqui
a obediência, a confiança, a orientação no que Deus passou por meio do seu profeta, o que o povo deveria fazer. O povo deveria ficar parado de braços cruzados? Não. Deus disse que iria guerrear no lugar deles? Sim, mas não era para o povo ficar de braços cruzados. Era para o povo se mexer, né? Era para se mexer. E Judá e Josafá colocou o povo, os levitas, à frente daquela guerra, né? À frente dos soldados. E os levitas foram à frente dos soldados, né? À frente dos soldados, e ordenou que levassem, que louvassem ao Senhor. Os levitas foram colocados à frente de todos os soldados e foram à frente louvando ao Senhor. E nós vamos ver aqui: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Saindo diante dos armados, dos soldados, os levitas foram à frente dizendo o quê? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui a gente mostra, né, que no louvor Deus nos traz paz, Deus nos traz toda uma confiança. O povo não estava nem aí para aquele aviso lá na frente, lá no versículo 1, sobre a multidão que estava vindo sobre eles. Eles estavam confiando, estavam confiantes, estavam marchando. Para onde? Para o local da guerra. Eles estavam indo ao encontro do inimigo, mesmo sabendo que Deus iria pelejar no lugar deles. E nós vamos ver agora que enquanto o povo marchava, Deus já estava agindo. Então, muitas das vezes, quando nós estamos já obedecendo o que Deus nos manda, Deus já está fazendo a obra. Deus já está batalhando a nosso favor. Vamos ver aqui no versículo 22. E, ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os inimigos começaram a se confundir, começaram a brigar entre si. E Judá estava indo para o campo de batalha e louvando, andando, marchando e louvando, marchando, louvando e confiantes na promessa de Deus. E nisso Deus já estava agindo, Deus já estava lá, adiante do seu povo, combatendo o inimigo, derrotando o inimigo. E aí nós vemos o quê? A confiança que esse povo teve, a obediência e tudo que foi feito no decorrer do texto para se alcançar a vitória, nós vemos o resultado, nós vemos a conquista. E diz aqui: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se.
Então, quando Deus está à frente na batalha, os nossos inimigos, eles são confundidos. Eles mesmos começam a lutar entre eles e começam a se destruir. 24. Entretanto, chegou Judá a Atalaia no deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Olha que bênção. Só não vou dizer que eles assistiram de arquibancada, porque não tinham, né? Mas nos dias de hoje, continuam existindo guerras espirituais, que Deus nos diz: acalme teu coração, leia a minha palavra, ore, conversa comigo para obter as orientações que eu tenho para te dar. Jejue, confie, e lá na frente você vai ver que você vai colher os frutos dessa conquista, dessa obediência, dessa confiança, dessa fé em Deus. Então, queridos irmãos, Deus falou aos nossos corações muito sobre a confiança que precisamos ter nele. Nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, que achamos que nós não vamos conseguir vencer o inimigo, que o inimigo é muito grande, que o inimigo é poderoso, que os problemas são imensos. Nós devemos mostrar para eles o quão grande, o quão imenso é o nosso Deus, o quão poderoso. Não é verdade? Que tenhamos paz, que tenhamos sabedoria, discernimento, paciência para esperar o agir de Deus. Porque com certeza Ele está nos guardando, a cada um de nós. E precisamos ter compreensão do propósito que Ele tem em cada um de nós, nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que esteja nos ensinando, Senhor, a proceder de acordo com a Tua vontade. Que saibamos o tempo do nosso agir e o tempo do agir de Deus, do Teu agir. Senhor, usa-nos como vasos de bênção, Senhor. Coloque Tuas palavras em nossas bocas. Utilize-nos, Senhor, como guias, como elementos da Tua palavra, para transmitir a Tua palavra aos demais, a Tua paz, Senhor. Como alcançar a Tua paz? Senhor, que o Senhor permaneça em nossas vidas, principalmente nesse momento de tribulação que o mundo vem passando. Que o Senhor esteja sempre em nossas casas, com os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, com a população desse país, Senhor, com os governantes. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Se faça presente, que a Tua santa palavra se cumpra em nossas vidas e que tenhamos discernimento do Teu propósito. Te agradecemos por tudo mais e te pedimos que esteja conosco hoje e sempre, e pedimos também pelo perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, para hoje e sempre. Amém. Graça e paz, e que todos fiquem com Deus. Até mais.